no meio do seu povo, que é a igreja, as moradas do Altíssimo, a cidade de Deus, cortada por um rio, simbolizada no Antigo Testamento pelo paraíso e por Jerusalém. No Novo Testamento é a igreja, composta dos crentes no Senhor Jesus, um povo espiritual onde Deus habita, mediante Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito. Segundo, que Deus tem uma aliança com o seu povo. A igreja cristã, ela é a sucessora dessa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Todo crente em Jesus Cristo, que tem a mesma fé que Abraão teve, ele é descendente espiritual de Abraão. Deus tem um pacto conosco, que foi agora renovado na nova aliança mediante o sangue precioso do Senhor Jesus. Portanto, Deus continua sendo a nossa fortaleza, Ele continua sendo o refúgio do seu povo, Ele está conosco sempre. Ainda que as calamidades venham, ainda que os nossos temores se confirmem, Deus continua sendo o nosso Deus, mesmo diante das piores ameaças, dos mais terríveis inimigos, as mais horríveis calamidades e os mais cruéis flagelos. Ele nos ajudará e Ele protegerá do mal. Portanto, lembre quem Ele é. Ele é o nosso castelo forte. Lembre onde Ele mora no meio do seu povo. Lembre o que Ele fez, Ele pôs fim à guerra. Portanto, não tema, aquiete, reconheça que Ele é Deus, lembre-se das obras salvadoras de Deus na história, especialmente lembre-se das suas obras redentoras, a encarnação do seu Filho Jesus Cristo que veio habitar entre nós, a sua vida, seu ministério, seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição de entre os mortos, sua ascensão ao céu, sua glorificação, sua entronização no trono do universo, sua vitória sobre o pecado, o mundo, Satanás e o diabo. E descanse o seu coração sabendo que tudo está debaixo do controle do Deus sábio, o Deus da aliança, o Deus Altíssimo. E minha última palavra é essa daqui, que essas calamidades que Deus envia sobre o mundo são avisos de Deus, queridos, para que nós nos arrependamos e nos preparemos para o encontro final com Ele. O Deus Altíssimo, que é segurança do seu povo, é também o Deus que sopra e faz tremer a terra, derrete a terra. Em meados do século XVIII, teve um terremoto terrível em Londres. Naquela época, John Wesley vivia e ministrava. Sacudiu bairros inteiros de Londres de maneira violenta, destruiu casa, matou muita gente. E John Wesley, na época, pregou um sermão baseado nessa passagem aqui, particularmente no verso 8, onde diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E Wesley, ele dá os detalhes de 3 outros terremotos que tinham acontecido num breve espaço de tempo, um pouco antes do terremoto de Londres. Ele fala de 2 terremotos, um na Sicília e outro na Jamaica, 1692, e outro que aconteceu em Lima, Peru, em 1746, bem próximo de Londres. E ele dá relatos de testemunhas que compõem uma descrição gráfica dos horrores que foram aqueles terremotos. A rapidez com que aconteceu, questão de minutos, cidades inteiras desapareceram, cadáveres soterrados, milhares de mortos, tsunamis que varreram ilhas inteiras, como, por exemplo, a ilha de Calau, que foi submersa completamente. E, no final, ele avisa ao povo de Londres: venham, vejam as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Prepare-se para se encontrar com Deus, porque esses tremores são um aviso da parte de Deus do juízo final que se aproxima. E é essa aplicação que eu quero fazer também hoje, no final, que quando nós olhamos para o que está acontecendo, nós devemos saber que Deus está avisando a humanidade, está avisando a você que está me escutando, Deus está avisando: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. São avisos de Deus para a humanidade. O ponto desse salmo é que, no meio de tudo isso, você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode se arrepender de ter afrontado Deus com a sua conduta, com a sua incredulidade,
com uma vida ímpia, uma vida falsa se você é cristão, e lembrar que Ele é socorro bem presente, que Ele é uma fortaleza segura, que você pode se refugiar nele mediante o sangue precioso de Cristo, que você pode ser perdoado e purificado das suas iniquidades, receber perdão e segurança nesses dias de crise. Que você ouça essa palavra de encorajamento e também uma palavra de despertamento. Vinde e vede as assolações que Ele tem feito na terra. Deus é o nosso refúgio, o Deus de Jacó está conosco. Vamos orar.